a princípio, tinha como objetivo desenvolver um pouco o modelo de autogeração, ou seja, um modelo econômico para o prosumer, aquele que é, ao mesmo tempo, consumidor e produtor. Mas há um problema, tanto prático como conceitual, com relação a esse modelo de prosumer, que a gente gostaria de deixar bem formulado, porque caso contrário, a gente corre um pouco o risco de fazer afirmações que não se sustentariam. Neste sentido, vamos tentar fazer uma espécie de rápida formulação, ou vamos dizer assim, vamos a intentar formular um modelo de um prosumer. Então, esse prosumer basicamente vai ter um sistema fotovoltaico ou eólico, mas vamos nos referir principalmente ao fotovoltaico, que parece o mais promissor. Então, o que é o que acontece? Vejam bem, na aula anterior, a gente formulou um modelo do prosumer usando o modelo de consumo, usando como um parâmetro a utilidade marginal, que dava uma reta decrescente, e para a autogeração, como parâmetro, dava o custo marginal, que consistia para nós colocamos uma reta crescente. E nós fizemos então a análise do problema e encontramos um preço de equilíbrio que permite maximizar a utilidade marginal de todos os consumidores. E que é essa maximização da utilidade marginal, e mais, de uma maneira mais geral, a maximização do bem-estar público produzido pelo mercado, é justamente o objetivo principal da política pública que o Brasil aplica à geração de energia elétrica. Ou seja, o que o poder público brasileiro afirma é o seguinte, que a sua política pública vai estar orientada a maximizar o bem-estar social produzido pelo mercado, entendendo que esse bem-estar social, pelo menos é o que entende a ANEEL, que esse bem-estar social se compõe de duas partes, de dois termos. Um termo que seria o valor adicionado à empresa, ou seja, o que poderíamos chamar o lucro econômico da empresa. E por outro lado, o surplus do consumidor, que seria uma espécie de benefício líquido do consumidor. Então, se eu somar os dois, eu estou cobrindo consumidores e produtores. Como a energia elétrica é um bem comum, um bem público e um bem estratégico, todo cidadão brasileiro ou é um consumidor, ou é um produtor, ou é uma mistura dos dois. Então, desde esse ponto de vista, essa soma de surplus com valor adicionado está representando de uma maneira correta a geração de bem-estar público do mercado elétrico. Então, por isso é que nós, quando resolvimos esse problema, nós estamos a obter esses preços de equilíbrio e a obter todos os fluxos energéticos e monetários que resultavam no modelo, eu encontrava uma situação na qual a geração de bem-estar público era máxima. Agora, com a regulamentação da ANEEL, o que acontece? A ANEEL descobriu uma coisa bastante importante, que é a seguinte: claro que eu posso
querer maximizar o, vamos a decir así, o bienestar público do mercado. Posso querer maximizar sem me preocupar por mais nada. Então, imaginem, por exemplo, que eu tenho neste momento um mercado com consumidores, com produtores, e eu falo, olha, eu quero que este mercado funcione maximizando a criação de bem-estar social. Perfeito. Então, o que é o que tenho que fazer? Eu sei que W, que é o bem-estar social, é igual a utilidade menos o custo. Não sei se, quem sabe seja mais conveniente colocar isto aqui para que vocês vejam de maneira mais clara. Então, eu sei que W, que é o bem-estar, público ou social, se compõe de dois termos, como nós falamos. Um termo que é o valor adicionado do produtor, mais um termo esse que é o surplus do consumidor. Mas, por outro lado, este V não é outra coisa que a receita menos o custo. E o S não é outra coisa que a utilidade menos a receita. Então, se eu somar estes dois, vocês veem que receita e receita se cancelam e resulta uma expressão também extremamente importante que me diz que o bem-estar social é a utilidade menos o custo. Por isso, então, é que eu posso resolver meu problema de maximização do bem-estar social trabalhando com a utilidade e o custo. Na verdade, se isto aqui tem que ser máximo, isso implica o quê? Implica que a derivada tem que ser zero, ou seja, que a utilidade marginal tem que ser igual ao custo marginal. Que é justamente estas são as retas que aparecem na lei de oferta e demanda. São justamente as expressões, então, que eu digo que o M escrevo como A menos B e que CM é igual a M mais M. Uma é decrescente e a outra é crescente. Então, se eu represento o consumo através de sua utilidade marginal e represento a produção pela função custo marginal, na intersecção dessas duas retas, que é justamente o ponto no qual funciona a lei de oferta e demanda, esse ponto automaticamente se converte no ponto de máxima geração de bem-estar social. Ou seja, por uma espécie de mágica, não é? O que é o equilíbrio econômico é ao mesmo tempo o objetivo da política pública. Perfeito. Então pareceria ser que todas as coisas se ajeitam bem. Por quê? Bastaria então fazer essa igualação, não é? E então conseguir que
y todos sus fluxos, tanto de energía como de dinero, correspondan a ese objetivo de maximización do bem-estar social. Entretanto, se eu represento a empresa de uma maneira completa e a gente faz todos os cálculos algébricos correspondentes y a derivación e igualación a cero, esa especie de grande exercicio que me permite obter o máximo, vai determinar então um valor de energia que vai ser que a energia trocada no mercado e a energia que é trocada quando se maximiza o bem-estar público. Mas, o que acontece? Se coloca essa energia no diagrama da empresa, vou a ir, então, coloco a energia, tenho a receita, calculo a receita, vou tirando os custos, os impostos, etc. Quando chego ao valor agregado, ao valor adicionado, me encontro num valor negativo. Que é o que aconteceu? Eu resolvi um problema matemático, que é o problema de obter o máximo. Só que esqueci por um momento das constraints, das obrigações físicas para que o problema tenha sentido. E uma das coisas para que o problema, uma das condições para que meu problema de máximo tenha sentido é que o valor adicionado pela empresa seja um valor pelo menos igual a zero, ou seja, não seja menor que zero. Por quê? Porque se o valor adicionado, econômico adicionado da empresa chega a ser menor que zero, significa que os detentores de ações da empresa não vão ficar satisfeitos, porque eles não vão estar recebendo o que eles acreditam ter direito, que é a taxa do capital próprio. Ao não receber a taxa de capital próprio, eles vão começar a vender as ações. E as ações vão baixar até que, num momento dado, a empresa vai entrar em default e vai entrar por condição de falência. Então, podemos dizer o seguinte, que por querer proteger ao usuário, a agência reguladora destruiu a empresa. E, naturalmente, ao destruir a empresa, destrói também o consumidor. Ou seja, em outras palavras, deu um tiro no pé. Então, por esse motivo, é que a empresa que satisfaz a condição de maximizar o bem-estar social, em vez de ela vender a energia prevista para essa maximização sem condições, sem restrições, ela tem que trabalhar com um problema de maximização que me diz o seguinte: maximizar o bem-estar social com a restrição de que V seja maior ou igual que zero, ou seja, não seja menor que zero. Então, quando eu coloco isso, encontro que a solução do meu problema de ótimo é, como falam os matemáticos, é uma corner solution, uma solução de esquina. Ou seja, a solução é quando se cumpre a restrição, quando V é igual a zero. Então, em uma palavra, e deixando de raciocínio matemático por enquanto, a solução mais, vamos dizer assim, plausível do meu problema de máximo é que a empresa trabalhe com valor adicionado zero. Ou, como diz a ANEEL, que a empresa trabalhe em equilíbrio econômico-financeiro. Entendem? Então, o que nós fizemos na aula passada foi justamente colocar as coisas nesse ponto. Nós dimos um modelo de empresa. Em vez de querer maximizar o double,
Nós simplesmente impusimos que o V da empresa fosse zero. Com isso já sabíamos de antemão que estávamos trabalhando no máximo restrito, mas que as coisas funcionavam bem. E depois colocamos também o modelo das consumos e das autogerações. A novidade aí foi colocar os modelos das autogerações, que colocamos através daquelas funções que estão aqui, não é? Estas duas aqui, né? E o modelo das autogerações, nós falamos que era CM igual a M mais NE. Então, colocando o modelo da empresa com V igual a zero, o sea, el equilibrio económico, colocando o consumo, usando a lei de consumo nisso aí, e colocando a produção, a autoprodução com aquela condição que está aí, nós conseguimos uma solução que satisfazia o princípio de maximização do bem-estar social. De uma maneira meio mágica, como eu falo, porque querer resolver esse problema de uma maneira puramente teórica, sem matemática, partindo de princípios, a gente se depara com uma complicação terrível. Graças a Deus, de uma maneira, fazendo essa pequena curva, vamos dizer, a gente consegue resolver o problema sem muita complicação. E para nós, como engenheiros, isso é uma maravilha. Provavelmente um matemático não fique muito satisfeito, mas nós não somos matemáticos, graças a Deus, como falou alguém, não é? Bom, o fato é o seguinte: tudo isto está muito bonito, com uma exceção, que é a seguinte: será que representar a autogeração por essa lei M mais NE está certo? Isso foi uma dúvida que eu me autoformulei, em um momento um pouco anterior a este, mas não muito antigo. Por que motivo? Porque vejam bem, como funciona a placa fotovoltaica? É só comprar a placa, instalar e fazer funcionar. Se eu faço funcionar a placa produzindo pouca energia ou produzindo muita energia, como a luz do sol é de graça, não é? O custo não vai a mudar. Ou seja, em outras palavras, 99,9% do custo de operação de uma central fotovoltaica é o pagamento do seu financiamento. Nada mais. Consequência, o custo marginal, então, não vai ser uma função crescente. Acabamos de dizer que se o custo é o mesmo com qualquer valor de energia, significa que o custo marginal vai ser constante. Então, desde esse ponto de vista, usar este modelo é um erro grande. É um erro muito grande. Por quê? Porque eu estou usando um modelo que na prática não existe, pelo menos para o caso solar. Ponto. Claro, isso de alguma maneira é grave, porque significa que a gente teria que trabalhar com uma função de custo marginal constante. E isso, se vocês um dia vão a essas figuras que a gente mostrou e que vocês têm aí, que foram disponibilizadas para vocês, vão ver que isso cambia completamente. Por quê? Por uma razão muito simples. Pensem nisto. Se a característica da concessionária é uma horizontal e a característica da autogeração é outra horizontal, elas não se cortam nunca. Se a autogeração, o custo marginal, que é constante, é maior que este outro, significa que nunca vai me convenir com comprar uma autogeração solar, que é preferível trabalhar com o custo da empresa que é mais baixo. Vice-versa, se eu conseguisse uma geração solar por um custo marginal constante menor
que o custo da concessionária. Significa que para mí o ideal seria comprar una placa, un sistema fotovoltaico grande y consumir toda a energia eu mesmo, autoproducir toda a minha energia e não usar para nada a CEMIG ou a concessionária que esteja em banco, certo? Então você vê que a situação é meio dramática, pelo menos desde um ponto de vista didático, né? Mas aí a gente começa a pensar um pouco e chega à seguinte conclusão: olha, o que eu falei até agora está certo, eu não falei nenhuma barbaridade, mas há uma coisa que não está de acordo com a realidade, que é o seguinte: eu falei que se o custo marginal da autogeração era menor que o custo marginal da concessionária, então o que devia fazer o usuário era construir uma autogeração grande, suficiente para ele, e se for possível até para vender para outros, porque venderia mais barato e conseguiria clientes. Mas qual seria o que limita isso? Exatamente. Essa pessoa tem um crédito limitado. Na hora em que ele começa a pedir mais crédito e mais crédito, os bancos que estão trabalhando com ele vai ter que declarar: olha, eu já tenho tais créditos. Então o banco vai falar: olha, este cara que tem só uma casa e tem um carro, um carrinho e sei lá o que, está pedindo 200 mil reais. Olha, a única maneira de fazer isso é cobrando 20% para ele. Entende? Ou seja, em uma palavra, quanto maior é o empréstimo que uma pessoa solicita em relação com seus meios de vida, maior é o risco de ele não conseguir devolver. E, consequentemente, maior o juro que vai ter que pagar. Então, apesar de que, a princípio, o custo marginal, que seria o financiamento do projeto de produção da célula fotovoltaica, a princípio é constante, na prática não é, porque essa pessoa física que vai pedir o crédito vai ter que pensar em um financiamento mais caro quanto maior é. Então volta a aparecer o custo marginal crescente. E, embora por motivos completamente diferentes, essa equação de M mais NE continua a ser válida. Então, é uma coisa que eu preferi dedicar até uma aula mais para falar um pouco sobre o papel do risco sobre as taxas, justamente porque ela é essencial para que realmente o modelo que nós estamos apresentando funcione. Mas, antes de entrar nessa questão, eu fiquei bastante assim satisfeito da aula passada, no sentido de que nós, além da aula que eu di, que é discutível o seu valor, nós tivemos a participação de uma pessoa que realmente é muito boa, que é chamado o Milton Friedman, não é? Então pensei, bom, por que não tentar repetir nesta aula um pouco as coisas que aconteceram na outra e falar também de algum economista do porte do Friedman, que tivesse a ver justamente com o que nós vamos falar hoje. E eu pensei em duas pessoas em particular. E até é interessante porque nós vamos ver depois algumas
algunos aspectos que tienen relación con el futuro con graduación de vocês. Um deles Harry Markowitz. Depois nós vamos ver quem é ele. E um outro que é até mais interessante em muitos aspectos, que é Benoit Mandelbrot. Deixa-me que conte duas anécdotas com respeito a ele, para que vocês vejam como as coisas acontecem neste mundo. Um deles que eu poderia chamar a história do doutorando angustiado. Era um aluno de doutorado que estava na hora de decidir qual seria o tema de seu doutorado. E seu orientador, na época, era o decano Dean, não é? Da famosa Harvard Business School. Então ele quis discutir isso com ele para falar: "Oh, professor, há tempo que estou pedindo que me dê uma orientação e o senhor não me está dando nenhuma ajuda." Então ele tinha uma audiência com ele e ficou então na antesala do despacho do Dean. E sentou um aluno, sentou ao lado de outro indivíduo que estava aí. E então esse indivíduo falou: "Olha, assim que você é aluno e está esperando uma entrevista para o... E por que uma entrevista?" "Não, porque eu estou pensando na minha tese de doutorado." Começaram a conversar. Então a preocupação deste doutorando era que ele queria alguma coisa que fosse que ao mesmo tempo que um desafio teórico tivesse uma solução prática importante, uma consequência prática importante, que resolvesse um problema de importância dentro das finanças. Então essa pessoa falou: "Olha, eu trabalho em Wall Street e para nós neste momento há uma questão que é fundamental, que é o seguinte: nós trabalhamos, os corretores de Wall Street, trabalhamos administrando carteiras de ações, ou seja, combinações de ações. E não temos tudo o que se fala sobre qual é a melhor combinação, a melhor carteira para ter é puramente empírico. Aquele que desse uma dica importante teórica sobre como se pode tratar as carteiras ou portfólios de uma maneira, vamos dizer assim, científica, com certeza teria o reconhecimento de todos